conocer más a María nos hace amarla con mayor profundidad. San Agustín nos habla de dos tipos de amores. El Concilio Vaticano II nos habla de dos formas de devoción a la Virgen María. Existem algunos devotos que são aqueles devotos que lo hacen solo por un amor a uno mismo, es decir, que quieren recibir de María. Y existe otro tipo que é aquele que quiere entregarse, que quiere servir. Y para eso necesitamos, portanto, conocer. Necesitamos tener não solo el sentido de invocación, dice el concilio, mas también de imitación a la Virgen María. Pero ¿cómo podemos imitar a la Virgen María si no la conocemos? Y exactamente el tema que nosotros vamos a tratar con ustedes el día de hoy, iniciando este mes, essa charla de hoje, que já finaliza praticamente o mês de maio, vamos tratar sobre esse tema muito importante: Maria como Madre e Maestra. Ustedes talvez já conozcam Los Heraldos do Evangelho, o padre Martim já nos apresentou. Somos uma associação de direito pontifício fundada em Brasil. Nosso fundador, o Monsenhor Juan Clá Díaz, faleceu há pouco mais de um ano. E temos a alegria de estar em muitos países do mundo. Eu estou aqui em Peru, como disse o padre Martim, já sou professor da Faculdade de Teologia. Atualmente sou professor também no Seminário São José de Lurim. Então, temos aqui esse trabalho de levar o Evangelho de nosso Jesus Cristo a todo campo, a toda a sociedade. Muitas vezes as pessoas que não conhecem se nos perguntam um pouquinho sobre o hábito de los heraldos e é muito interessante, porque todo nosso hábito tem um significado de relação com a Virgem Maria. Então, vocês veem aqui que temos, por exemplo, este escapulário. Não estou aqui, não dá para ver o corpo inteiro, mas temos um escapulário. E por que o escapulário? O escapulário, el color marrón, simboliza nuestra relación con la Virgen del Carmen. Mañana el Padre César va a explicar por ustedes las diversas apariciones de la Virgen María y de pronto va a hablar por ustedes de esta aparición de la Virgen María, que es la primera y que aconteció antes incluso de que la Virgen María existiera. Entonces no puede, pero hermano, como es, no se ha equivocado, a Virgem Maria apareceu antes de sua própria existência, antes de seu próprio nascimento. Se abrirmos as Sagradas Escrituras e vamos ao livro de los Reis, vamos encontrar aí a história do profeta Elias. O profeta Elias, que havia predicado em Samaria, não predica em Jerusalém propriamente, sino que em Samaria, vocês todos já escutaram falar de Samaria, quando pronunciam Samaria, depende do país em que se vive, pero ele predica em Samaria e começa a ser sua predicação e a gente não se converte. Então, San Elías manda venir por ordem de Deus uma sequia tremenda que a gente começa a passar hambre, sede, os animais morrem, as plantações não florescem e chega ao ponto que já não tinham que comer. Você recorda a história de la viuda, que ele chega e le pede um pedaço de pão e a viuda lhe diz, Senhor, é o último aceite e a última harina que tenho, vou a comer com meu filho e morimos de hambre. Então ele aí começa a hacer oração a Deus, porque chegou o momento de terminar a sequia. Passa 7 dias, vários dias em oração, e depois de muitos dias de oração, o cielo não havia uma nuvem. E de pronto vê uma nuvemcita, diz a escritura, do tamanho da mão de uma pessoa. E ele manda avisar o rei: prepárem-se porque vem a lluvia. Então, nesse momento, a lluvia vem e soluciona toda a dificuldade que tinham com aquela sequia. E todos depois, os autores dizem que nesse momento San Elias ha tenido uma intuição sobre a Virgem Maria. Aquela nuvemcita que aparece justamente é um símbolo de Maria. Essa nuvemcita pequena não é ela que vai solucionar, não é ela que vai salvar. Viene a lluvia salvadora, pero ella anuncia, é o primeiro anúncio. E como isso ha acontecido exatamente no Monte Carmelo, é aqui onde se iniciará o primeiro grupo de pessoas que começam a ter uma devoção mariana, e aí nascem os primórdios, depois da vinda de nosso Jesus Cristo, evidentemente, nascem os primórdios da ordem carmelitana, que existe até hoje, na ordem de Carme. Então, nós temos esse escapulário que simboliza nosso vínculo com a ordem del Carmen. E temos aqui as principais devoções que todo católico deve ter. O Santíssimo Sacramento, a Santíssima Virgem Maria, aqui com a invocação da Virgem de Fátima, justamente por la importância
de los mensajes de la Virgen de Fátima. E, por último, o símbolo del Papa, porque somos uma associação de direito pontifício. Levamos uma cadena, aqui não dá para ver, os franciscanos, por exemplo, levam uma cuerda, os agustinos um cinto, tudo isso tem um símbolo. Em nosso caso, nós levamos uma cadena assim, uma cadena gruesa, na cintura, em lugar do cinto, em lugar da cuerda, para simbolizar nossa consagração de amor à Santíssima Virgem Maria por el método de São Luís Maria Grande de Montfort, tema que vamos falar durante a exposição. E por último, a guisa de introdução, levamos também o Santo Rosário. O Santo Rosário que, como vocês sabem, é a principal devoção à Santíssima Virgem Maria. Muito bem, com essa pequena introdução, para que vocês possam ubicar-se, Maria, Madre e Maestra. Maria é nossa Madre, Maria é nossa Maestra. Temos, portanto, dois temas aqui: a maternidade de Maria e a exemplaridade de Maria. A maternidade de Maria foi exatamente o primeiro dogma mariano, a primeira manifestação do magistério da Igreja, nos habla sobre a maternidade de Maria. Maria é nossa madre. O que significa que Maria é nossa madre? Isso é o que vamos ver. É muito interessante isso, muito importante, porque a maternidade de Maria é o ponto principal. Pero quando falamos de maternidade, há que ver uma doble dimensão da maternidade de Maria. A maternidade de Maria sobre nosso Jesus Cristo, chamamos a maternidade divina, e a maternidade de Maria sobre nós outros, que chamamos a maternidade espiritual. Então, há que distinguir essa doble maternidade em Maria. Maria é madre de nosso Jesus Cristo porque, claro, dá a luz a nosso Jesus Cristo, acepta a encarnação, é sua madre biológica e é sua madre também por ser madre de Deus. Pero para nós outros, se põe de uma maneira diferente, em uma dimensão diferente, como nos explica o documento chamado Lumen Gentium del Concílio Vaticano II. Então, se vocês, os que estão tomando apuntes, é interessante, podem apontar Lumen Gentium, os numerales 61 e 62, que nos habla exatamente disso. Por que Maria é nossa madre? Ojo para esse detalhe importante. Pensamos muitas vezes, não, Maria é nossa madre porque é madre de Jesus. Não. Não é por este motivo que Maria é nossa madre. Se fosse só por isso, seria madre de nosso Redentor. Maria é nossa madre porque ela participa junto com Jesus de nosso segundo nascimento. Qual é nosso segundo nascimento? Nosso primeiro nascimento é o nascimento carnal, humano, material. E nosso segundo nascimento é nosso nascimento para a vida sobrenatural que se dá através do bautismo. Então, no bautismo participamos de los méritos de nosso Jesus Cristo que nos salva e, portanto, nos hacemos hijos de Deus. Pero estes méritos de nosso Senhor Jesus Cristo foram participados por Maria. E por isso é nossa madre. Encarnando, aceptando a encarnação, gestando a Jesus, amamentando a Jesus, alimentando-lo, acompanhando-lo durante toda a sua vida e, sobretudo, explica o concílio, sobretudo, estando com Jesus ao pé da cruz, Maria se hace nossa madre em el orden de la gracia. Então, esse é um tema muito importante. E maestra. Maestra, por quê? Porque é o modelo. Então, todos nós, quando éramos niños, por exemplo, hemos tenido essa experiência. Você tira uma pedra no lago e a pedra entra e começa a sair como círculos concêntricos. A partir desse centro, dentro da pedra, vão saindo vários círculos. E uno observa, que todos vocês, pelo menos quando eram niños, faziam isso também, e observar esses círculos que vão se alejando cada vez mais. Pero vamos agora pensar em um sentido inverso. Esses círculos também, se pensamos em um sentido inverso, eles vão se retornando hasta um ponto central. Então, assim também se dá a relação do homem com Deus. Nossa relação com Deus não se dá de um modo direto. Algumas pessoas de algumas denominações, especialmente os evangélicos, protestantes, etc., dizem, não necessitamos de Maria, nós vamos direto a Jesus. Agora devemos ver que toda a ação divina sobre os homens sempre se ha dado através das mediações.
de la relación que Dios hace con el hombre a través de las mediaciones. Entonces, son como esos círculos concéntricos que nos llevan a nos asemejar más a nuestro Creador. San Agustín explica una cosa muy interesante. Entre los intermediarios, tenemos el modelo que es Dios, tenemos nosotros y tenemos los intermediarios. Visto a distancia, los intermediarios se parecen mucho más semejantes al extremo. ¿Qué significa eso? Vamos a poner en palabras más sencillas. Nosotros, por ejemplo, no podemos ver a Dios. No podemos ver a Dios. Dios es infinito, Dios es inmaterial. No tengo cómo ver a Dios. Pero si yo imagino a nuestro Jesucristo, los que lo conocieron personalmente ven a nuestro Jesucristo, ahí yo ya tengo mucho mayor facilidad. Pero Cristo es Dios. Vamos agora chegar a nosso tempo. Em nosso tempo, como eu posso ver a nosso Jesucristo? Como eu posso ver a Deus? Evidentemente, temos os sacramentos. Mas se eu miro a uma pessoa que é uma pessoa mais fiel a Deus, uma pessoa com maior espírito de oração, com maior integridade espiritual, vendo essa pessoa, eu me acerco mais de Deus. E por isso que dizia São Paulo de uma maneira muito interessante. São Paulo dizia que nós todos devemos ser imitadores de Cristo. Pero São Paulo dizia, imitad mi ejemplo. É decir, al imitar o exemplo, a santidade de São Paulo, se está imitando a Cristo. Ora, entre todos os seres humanos, não existe nenhuma pessoa mais semelhante a nosso Jesus Cristo que sua madre, a Santíssima Virgem Maria. Porque Cristo é o Verbo encarnado. E, portanto, Ele é o modelo de perfeição para todo ser humano. Pero ha dejado para nós um modelo mais cercano. Porque Cristo é homem, também Deus. Eu não poderia dizer, bem, como eu posso imitar a Cristo, porque Ele é Deus, eu não sou Deus. Então, nos deixa o modelo, o exemplo de la Virgem Maria, que é ser humano como qualquer de nós. Só atenção para um detalhe, não vamos a pensar como alguns, Maria é uma mulher qualquer. Não, é uma expressão completamente injusta, a Virgem Maria. Maria é mulher, sim. Descendente de Adão, sim. Mas não uma mulher qualquer. Maria é a mulher elegida para ser a madre do mesmo Deus, para ser a esposa do Espírito Santo. Ela é a hija predilecta do Padre. Então, o que antes eram as exortações de los profetas no Antigo Testamento, que diziam, vem o Messias, vem o Cristo, devemos segui-lo, a partir do momento em que Cristo se encarna, já não é solo uma exortação. Aí já temos um exemplo claro, concreto. Então, vocês devem recordar aquele provérbio árabe que dizia: las palavras comovem, los ejemplos arrastram. Então, quando falamos da encarnação de nosso Jesucristo, muitas vezes pensamos, evidentemente, houve o pecado de Adão e Eva, Cristo vino para salvar-nos. Perfeito. Isso está teologicamente perfeito. Pero poderia ser de outra maneira. Deus não podia perdonar-nos sem a encarnação. Claro que poderia. Pero Ele quiso encarnar-se, quiso hacer-se homem para ser el modelo, para ser el ejemplo que arrastra a todos nós a essa união com Deus. Portanto, Jesus é ao mesmo tempo o prototipo e o arquetipo de toda a humanidade. Eu estou usando algumas palavras um pouco mais teológicas, de pronto uma ou outra pessoa não lo conhece, por isso vou explicar. Não há problema. Quedem tranquilos que vou explicar. O que significa prototipo? Uma palavra mais conhecida. Prototipo, já escutamos falar muitas vezes. Em grego, protos, primeiro, tipo, modelo. Cristo é o primeiro modelo para todo ser humano. Nós temos como primeiro modelo a nosso Jesucristo, pero também é o arquetipo, palavra um pouco menos conhecida. O que significa arquetipo? Arque significa supremo, o que está no máximo, não há nada superior. E tipo, modelo. Portanto, Cristo é, ao mesmo tempo, o primeiro modelo
y el modelo superior, aquel modelo que nosotros debemos no solo imitar, pero tener como objetivo de nuestra vida. Cristo es el arquetipo, prototipo y arquetipo de la humanidad. Cuando Dios envía a su propio Hijo para nuestra salvación, el Padre nos envía también un modelo, portanto, a ser imitado. Quando Maria disse, "He aqui a escrava del Senhor", e começa a gestação do próprio Hijo de Deus, Maria passa a ter uma relação tão íntima com nosso Jesucristo que não existe uma relação mais cercana. São Luís Maria Grignon de Montfort, comentado já com vocês, esse grande mariólogo do século XVIII em França, que ha instituído a consagração de amor à Santíssima Virgem Maria, a Jesus por manos de Maria, nos habla sobre la encarnação. E diz que durante os 9 meses de gestação de nosso Jesucristo, a Virgem Maria tinha uma comunicação espiritual muito profunda com Jesus. Essa comunicação espiritual, ela ia preparando durante toda a história aqueles que seriam, no futuro, seus seguidores e seus filhos. San Agustín explica as palavras de Jesus. Vocês já escutaram, e infelizmente algumas pessoas que não são católicas utilizam essa expressão para criticar Maria. Aquele momento que Jesus estava predicando em Nazaré. Recordemos isso, Nazaré era o lugar onde Jesus nasceu. Aquele ditado que o mesmo Jesus, aquele provérbio que o mesmo Jesus habla, nadie é bem considerado em sua própria cidade. Então, quando Jesus chega a predicar aí, em primeiro lugar, as pessoas têm admiração. Este homem, de onde é estudado? Como conhece tanto? Que enseñança tão profunda, tão divina. Pero aí também a envidia. Então, aparece por aí algumas pessoas com envidia, como esse homem que não ha estudado, que não ha sido entrado em nenhuma escola dos rabinos, agora está aqui ensinando tudo isso e começa a ter envidia. Então, uno chega e para dizer a la gente, para sembrar como uma cizaña a la gente, dizendo, mira, este homem não é o que vocês imaginam, disse, mira, tu madre e tus hermanos estão aqui fora te esperando. Como que disse, mira, quem é, que pessoa é essa? Tu madre, tus hermanos vivem aqui com nós outros. E Jesus dá uma resposta muito profunda, pero que deve ser bem entendida. Que disse Jesus? Quem é minha madre? Quem são meus irmãos e minhas irmãs? Todo aquele que hace a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha madre. Então, algumas pessoas que não conhecem em profundidade as Sagradas Escrituras, dizem, mire como Jesus desprecia a sua madre. Vai dizer que não, que quem é minha madre é aquela pessoa que segue a palavra de Deus. Pero San Agustín nos responde de uma maneira bastante completa e santa. San Agustín disse, quem é a pessoa que melhor cumpre a vontade de Deus? Quem é a pessoa que melhor põe em prática as enseñanças das Sagradas Escrituras? A Virgem Maria. Então, ojo, porque Jesus aqui está revelando uma verdade pouco conhecida. A Virgem Maria é sua madre de nascimento, biologicamente, nadie pode dudar disso, está nas Sagradas Escrituras claríssimo. Pero Maria é sua madre muito mais por ser sua perfeita discípula. Quem é minha madre? Aquela que hace a vontade de Deus. Quem é a pessoa que melhor hace a vontade de Deus, que melhor tem fé? A Virgem Maria. O próprio Evangelho de São Lucas nos disse. Quando a Virgem Maria visita a Santa Isabel, que ele disse, Isabel, bem-aventurada eres porque has creído. Portanto, aqui se nos mostra a nós que entre toda a humanidade, aquela pessoa que melhor cumpre a vontade de Deus, com maior perfeição, é Maria. Portanto, é o melhor exemplo. O culto a Maria, como dizia ao início, tem doble dimensão. Invocação e imitação. Se vocês estão tomando apuntes, podem apontar isso, que é muito importante. Culto de invocação, culto de imitação. Qual é o culto de invocação? Por exemplo, o rosário. Invocação. Eu vou pedir. Eu necessito uma graça. Eu pido a Virgem Maria. Eu vou fazer uma alabança à Virgem Maria, agradecer.
Perfecto, invocación. Pero hay también el culto llamado de imitación. Es decir, que yo voy a imitar en mi vida los ejemplos de la Virgen María. ¿Y cuál es la importancia de eso? Que eso nos hace semejantes a María, y ser semejante a María es el mejor modo de configurarse con Cristo. ¿Y qué significa configurarse con Cristo? Santificarse. Yo quiero ser santo, yo quiero ser santa. ¿Cómo le voy a hacer? Imitar a la Virgen María. Pero no tengo fuerzas. ¿Qué hago? Invoco a la Virgen María pidiendo la gracia. Entonces, esa doble dimensión de invocación y de imitación son fundamentales. Nosotros vamos a hacer una oración. Juntamos las dos manos. Nadie reza con una mano sola. Las dos manos. Si ustedes observan, por ejemplo, las catedrales góticas, lindísimas catedrales góticas, la Catedral de Notre Dame, la Catedral de Reims, siempre hay la ojiva gótica. Es una elipse con otra y forma la ojiva. Entonces aquí tenemos esa doble dimensión aplicada a la devoción mariana: invocación e imitación. Y esa imitación a la Virgen María, ella será nuestra guía, ella será nuestra maestra para que podamos nos unir a Jesús, porque unido a María, vamos nos unir a Jesús. Aquí devemos tener presente que la Iglesia es madre y maestra de la verdad, porque a ella fue confiada essa missão de engendrar novos hijos para Deus e educá-los na fé. Então, aqui encontramos, desde um ponto de vista eclesiológico, estamos justamente na comissão de liturgia, que nos habla de la eclesiologia, a relação entre Maria e a Igreja, a semelhança de Maria com a Igreja. E aqui temos uma doble semelhança de Maria com a Igreja. Maria é madre, a Igreja é madre. María es maestra, la iglesia es maestra. María es virgen, la iglesia es virgen. ¿Por qué la iglesia es virgen? Porque mantiene su integridad de doctrina. Pueden pasar lo que pase. Puede venir incluso personas dentro de la iglesia que enseñan alguna cosa equivocada. La iglesia es siempre perfecta de nuestro Jesucristo. Una santa católica apostólica. La única iglesia fundada por nuestro Jesucristo, que es modelo, madre y maestra de todos nosotros. Y ahí tenemos una semejanza entre la Virgen María y la iglesia, que fue muy valorada por los padres de la iglesia. Como madre de la iglesia, ahora este día lunes hemos tenido justamente la fiesta de María, Madre de la Iglesia. Los que asisten a misa todos los días o los que celebran la liturgia de las horas devem recordar-se disso. El dia lunes, el primeiro lunes después de Pentecostés, tenemos esta fiesta de María, Madre de la Iglesia. Entonces, como Madre de la Iglesia, la Santísima Virgen María ha dado a Dios su verdadero y único Hijo. Es decir, la Virgen María hace con que essa sangre redentora que se entregará por nosotros comece a existir. Pero hay un punto importante aquí. Es que María se une a esta redención a través de sus lágrimas de compasión. San Bernardo de Claraval es quien utiliza esa expresión, compasión. Entonces hablamos de la pasión de Cristo, perfecto, la pasión de Cristo que nos salva. Y María participa de esta pasión, compasión de María. Pasión de Jesús, compasión de María. Cuando el niño Jesús era pequeñito, 40 días de nacido. Ustedes aqui, muitos de ustedes são madres ou muitos de ustedes são padres. Um ninho de 40 dias, um ninho muito chiquito, muito pequeno, e ele se vai ao templo. E quando se vai ao templo, aí encontra o profeta Simeão, e o profeta mira o ninho e diz: este ninho será símbolo de contradição. Então se hace umas palavras muito interessantes que centram nisto. Cristo dividirá. Cristo tendrá uma morte trágica, como lo tuvo en la cruz. Pero en ese momento estaba San José, estaban otras personas, no mira a San José, no mira a nadie más y mira a la Virgen María. Y si tú, ojo, es importante eso, porque tú
é uma palavra intransferível. Não transfere para nadie. Eu posso dizer aqui, ustedes, perfeito? Pode ser qualquer um de ustedes. Mas eu digo tu, Padre Martín, tu. O que passou? Solo este. É intransferível. Então, portanto, el Simeão mira a Maria e diz, e tu, uma espada de dolor traspassará tu coração. O que significa essa espada de dolor? Significa que aquilo todo que Cristo sofreu na cruz, Maria sofreu em seu coração. Então, essas lágrimas de Maria han participado de nossa salvação. Desse modo, Maria exerce um importante influjo em toda a humanidade redimida. Se nós somos redimidos por Cristo, não há dúvida quanto a isso, somos redimidos por Cristo, Maria participa dessa redenção. Podemos fazer uma comparação. Não sei se vocês já observaram em la missa uma parte en el ofertório. Normalmente aí a gente está cantando, passa a limosna, etc. E alguns talvez não tenham observado esse detalhe muito importante. Um detalhe litúrgico importantíssimo. E se quem não observou, na próxima missa, no próximo dia que assista a missa, observe isto. O sacerdote está celebrando a missa e na hora do ofertório, ele vai pôr o vinho sobre dentro do cálice e llena o cálice, a medida que ele queira, del vinho. Depois, ele vai tomar a água e vai pôr uma gotita de água nesse vinho. É um símbolo litúrgico, tem uma explicação litúrgica bastante importante, bastante larga, que nós não vem aqui, mas vamos fazer uma comparação. Vamos fazer uma comparação. O vinho se vai transubstanciar, vai passar a ser, se vai convertir em la sangre de Cristo, la sangre redentora. Pero esta sangre vai contar com uma gotita de água que se une a este vinho e que vai ser solo com o vinho, passando também a ser o vinho redentor, a sangre preciosa e redentora de nosso Jesus Cristo. Então, hermanos, quando vocês vão à missa, a próxima vez que vocês vão assistir missa, será amanhã, será domingo, quando vão assistir a missa, prestem muita atenção nesse momento, porque nesse momento podemos fazer uma aplicação à presença de Maria. As lágrimas de Maria, el agua, se une a la sangre de Cristo para nossa salvação. Portanto, não assistamos à missa olvidando a Maria. O centro é Cristo, perfeito. O centro é Cristo, pero a Cristo vamos por Maria. Maria está presente junto a cada altar onde se celebra a missa, explica João Paulo II, lá em 1992, em uma catequese. Maria está presente em cada altar porque estuvo junto a Cristo en la cruz, en el Calvário, aderindo-se a Cristo. Portanto, aqui temos esta imagem de la Virgen Maria. O primeiro milagre de Cristo se ha dado en las bodas de Caná. Todos vocês conhecem. Está aí, a gente na fiesta, de pronto, falta vino. Os servidores já não têm vino. Maria se acerca a Jesus e Jesus lhe diz, não é o momento de fazer o milagre. E Maria se vuelve e disse a los serventes, hagan todo lo que ele os diga. É interessante e importantíssimo aqui. Maria disse, vão e hagan todo lo que Cristo diga. Cristo manda poner água e a água se transforma em vinho. Então, temos aqui o primeiro milagre de Jesus que se dá por intercessão de Maria. Ainda tal importante, Cristo afirma claramente, não é chegada a minha hora. Ele não ia fazer esse milagre e só isso porque a Virgem Maria lo pediu. Então, aqui temos um exemplo claríssimo de la intercessão, da mediação de Maria. Em sua peregrinação na fé, a Virgem Maria acompanhou a Jesus e foi nossa maestra de discipulado e del seguimento de Cristo. Al pé de la cruz, Maria foi modelo de união de intenções e de coração. Assim como havia comentado com vocês anteriormente, e o Papa São Pio X, o grande Papa São Pio X, nos explica isso. Junto à cruz, Maria sofria com a mesma intenção de Cristo. Havia uma união completa entre o sofrimento de Cristo, a intenção do sofrimento de Cristo e o coração sofriente de Maria.
É importante esse detalhe porque aquilo que Cristo sofreu na cruz, Maria sofreu em seu coração. Pero el detalle más importante, señala el Papa San Pío X, es la intención. ¿Cuál es la intención de la muerte de Cristo? Está clarísimo en la última cena. La sangre derramada para nuestra salvación. ¿Cuál es la intención de las lágrimas de María? Nuestra salvación. Por tanto, tenemos una unión completa entre Jesús y María. Então, aqui temos a porta cerrada porque vamos a ter um passo importante. Maria como madre de la igreja. E no momento em que Cristo morreu, foi sepultado, os apóstolos se alejaram de Jesus. San Juan foi o único que permaneceu fiel, pero praticamente todos abandonaram. E a Virgem Maria foi a única que permaneceu fiel. Uno vai dizer, pero havia San Juan. Ojo para esse detalhe importante. Leia o Evangelho de San Juan e veja o momento de la ressurreição de Jesus. Quando San Juan entra no túmulo e vê o túmulo vazio, disse, o discípulo creyó. Portanto, por que señala que creyó solo quando viu? Porque antes não creía. É decir, o mesmo San Juan, que foi o único apóstolo fiel que não abandonou a Jesus, tampouco creía na ressurreição. Então, uno vai dizer, pero havia as santas mulheres. As santas mulheres creíam na ressurreição. Maria Magdalena. Que vai fazer Maria Magdalena no túmulo? El dia de domingo, de la Páscoa, de la ressurreição. Vai ungir o corpo de Jesus. Não esperava a ressurreição. Não creía na ressurreição. Depois veio a Cristo ressuscitado. Portanto, a única pessoa em toda a humanidade que creía na ressurreição de Jesus en el dia sábado era a Virgem Maria. E é por isso que hasta hoje, o dia sábado é dedicado à Virgem Maria. Então, nesse momento em que a igreja estava sepultada com Jesus, não morta, porque a igreja nunca morre, a igreja vivia en el coração de Maria. Maria era aí a madre da igreja. Maria acompanhou a igreja quando era uma niña. Quando a igreja começa a crescer, quando começam as persecuções, Maria está acompanhando a igreja. Maria é e sempre será a madre da igreja à espera da segunda venida de Cristo. Então, Maria é madre de Jesus. Maria é nossa madre. Maria é madre de la igreja. Então, eu comentava com vocês ao início que algumas pessoas dizem, por que necessitamos de Maria? E é muito importante nesse ponto aqui, teológico, doutrinário, que é a doutrina de las mediações. A doutrina de las mediações deixa claro que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Pero esta mediação não exclui, ensina a igreja, sino que fomenta novas mediações participativas da mediação de Cristo. O mesmo princípio se aplica à exemplaridade de Jesus. Jesus é nosso exemplo, pero esse exemplo único de Jesus não exclui, sino que fomenta outros exemplos mais cercanos a nós. Por isso dizia esse grande mariólogo, René Laurentin, que há alguns aspectos que Maria representa e que Jesus não assumiu formalmente. Vamos citar 5, pelo menos. Primeiro, persona humana. Jesus não era persona humana. Simple criatura. Jesus não era simple criatura. Maria sim é simple criatura. Maria sim é pessoa humana. Redimida. Jesus não é redimido. Jesus é redentor. Maria é redimida. Não vai dizer, pero não é imaculada. É imaculada porque foi redimida antecipadamente, pero é redimida. Simple criatura, persona humana, redimida, mulher. Cristo não é mulher. Cristo é homem, se encarnou varão. Claro que como persona divina, Cristo não é homem nem mulher, é Deus.
Pero quando se encarna como varão. Maria é mulher. Então, esse aspecto que Cristo não assumiu formalmente, señala René Laurentin, a Virgem Maria assume. E por último, Nueva Eva junto ao novo Adão. É decir, participando, assim como Eva participou do pecado original, Maria participa definitivamente de nossa salvação. Por exemplo, imagine-se uma madre que está cuidando a seu filho. Ela pode ter um exemplo de Jesus. Jesus nunca cuidou a um ninho. Jesus nunca amamentou a um ninho, nunca restou a um ninho, nunca ensinou um ninho a caminhar. Então, claro que Jesus é modelo para tudo, pero como esta madre vai ter um exemplo concreto em Jesus? Pero em Maria sim terá. Outro exemplo, uma pessoa que tenha dúvida de fé, que tenha provas de fé. Pode ter algum exemplo em Jesus? Jesus não podia dudar de ele mesmo. Jesus não necessitava de fé. A Virgem Maria sim tinha fé. Ojo para isso, a Virgem Maria nunca vacilou em sua fé, mas sim tinha fé. Sim tuvo provas de fé. Jesus não necessitava de fé porque ele é ele mesmo Deus. Uma pessoa que perde a esperança em la vida pode encontrar um exemplo em Jesus. Jesus é a esperança encarnada. Portanto, aqui temos que podíamos dar muitos e muitos exemplos, mas vamos a esse ponto específico da vida humana. Deus quis deixar como exemplo pessoas mais cercanas a nós. Então, serão em certos momentos nossos padres, nossos superiores, os santos, as pessoas que conhecemos. Nós somos exemplos para outras pessoas. Isso é muito importante também. Muitas vezes pensamos, o sacerdote predica, o papa, quando habla, o mundo inteiro escuta. E eu sou uma dona de casa, eu sou um profissional, eu sou uma pessoa que vale minha palavra. Muitíssimo. Mas você sabe que vale mais todavia que a palavra? O exemplo. Diz a encíclica Christi Fidelis Laici que o laico predica mais por el exemplo de vida. Claro que podemos também ensinar com a palavra, pero o exemplo de vida é fundamental. Então, temos exemplos entre nós, exemplos cercanos a nós, exemplos de los santos, exemplo de la Virgem Maria e o exemplo supremo de nosso Senhor Jesucristo. Então, todos esses modelos têm um modelo principal. Maria, que é a bendita entre todas as mulheres. Aqui vocês observam bem a ilustração que coloquei aqui. Está Santa Isabel com a Virgem Maria. A Virgem Maria está embarazada, visitando a Santa Isabel, e ela vai fazer essa afirmação: eres bendita entre todas as mulheres. Não há, não existiu e não existirá nunca uma mulher maior que a Virgem Maria. Assim, o exemplo de Maria é o rumbo, é o caminho, é o norte de toda a humanidade. A onipotência divina ha dado todos os dones à Virgem Maria. Aqui é um dado interessante para vocês terem presente. Todos os santos, todas as pessoas buenas que existiram e que vão existir, se têm algum dom, algum benefício, alguma graça, a Virgem Maria la tuvo em grado supremo. Portanto, é modelo de qualquer virtude. E como ela está cercana a nós, nos indica o modo mais perfeito de imitar a Jesus. Portanto, para realizar a perfeita configuração com Cristo, palavra importantíssima, os que estão apontando, por favor, apunte aí, configuração com Cristo, o melhor caminho será a imitação a la Virgem Maria. Maria foi a primeira cristificada, a primeira configurada com Jesus. Aproveito para dizer que, não disse al início, pero para dizer para vocês que se alguém quer o texto de lo que estou explicando, para que depois possam revisar, vocês podem ver em minha página vidacatólica.org.
Aí eu puse nele para que vocês possam ver depois. E podem descargar este texto entrando na parte que tem dos textos. Aí está esse texto que vocês podem sacar. Então você vê aqui, o melhor modo de configurar-se com Cristo é configurar-se com Maria. Maria é a primeira cristificada. Bem, então, agora que já entendemos a doutrina da mediação, já entendemos por que Maria é o modelo perfeito, vamos a analisar um aspecto, porque temos tantos aspectos para a Virgem Maria, passar vários tempos, mas vamos, para ser muito precisos, entrar em Maria como maestra de las virtudes teologales. Que são virtudes teologales? Teo, Deus. Logos, palavra, conhecimento. Então, que temos? O que é uma virtude teologal? Aquela virtude que nos hace ligar, unir-se diretamente a Deus. Diretamente a Deus. Qualquer virtude nos une a Deus, mas há três que nos unem de modo direto a Deus. A primeira de ellas é a fé. A segunda, a esperança. E a terceira, a caridade. Então, fé, esperança e caridade. Essas são as três virtudes que nos unem diretamente a Deus. Fé, esperança e caridade. Então vamos ver a Virgem Maria como maestra da fé, como maestra da esperança, como maestra da caridade. Primeiro ponto, Maria, maestra da fé. O catecismo da Igreja Católica nos ensina que a fé é uma adesão personal do homem a Deus. Muitas vezes as pessoas perguntam, pero o que é a fé? Nós não temos como mensurar muito a fé e pessoas pensam que a fé é sentir a crença. Não. A fé é uma resposta, um assentimento livre que o homem dá a toda a verdade que Deus nos revela. Então, isto é a fé, um acto, portanto, de resposta do ser humano a Deus. E, no fundo, o que significa isto? Eu creio em Deus? Sim. Eu creio em Jesus? Sim. Portanto, eu creio em tudo aquilo que Deus nos revela através de sua palavra. O ser humano que realiza de maneira mais perfeita esta obediência da fé é exatamente a Virgem Maria. Quando lhe aparece o ángel Gabriel, e lhe explica a encarnação, Maria podia haver dudado. E incluso pergunta: como será isso se não conosco varão? Algumas pessoas pensam, então, a Virgem Maria dudou aqui, puso condições? Não. A Virgem Maria pergunta: como posso fazer? E aqui San Agustín nos explica uma coisa muito bonita. A Virgem Maria já havia feito um voto de virgindade muito antes da anunciação e por isso faz essa pergunta. Porque já estava casada, então por que pergunta-se, por que afirma que não conhece varão? Porque havia feito um voto de virgindade. Pero aqui, São Lucas, ao relatar tudo isso de uma maneira muito detalhada, São Lucas é muito detalhado, muito detalhista, muito minucioso em seu relato, nos mostra que a Virgem Maria escutou, pensou, ver, juzgar, actuar. Então, depois que ela pensou, meditou isso em seu coração, a Virgem Maria disse: "E aqui a esclava do Senhor. Hágase-me segundo tu palavra." É muito importante isso porque nos indica a fé de Maria. Então, San Agustín ensina isso. No momento que Maria crê, já concibe a Jesus em seu coração. Quando ela disse: "E aqui a esclava do Senhor, hágase-me segundo tu palavra", ela o concibe em seu claustro virginal. Essa resposta expressa a livre colaboração de Maria com a graça de Deus. E é por isso que a participação de Maria é uma participação ativa. Porque ela livremente disse: "Sim, eu quero." E aquilo, esclava do Senhor. Palavra muito forte, essa palavra esclava. Por que Maria utiliza essa expressão, aquilo, esclava do Senhor? Para mostrar que ela acepta não só a encarnação, sino que acepta todas as consequências da encarnação hasta o final.
El esclavo es aquel que sirve sin condiciones. María no pone ninguna condición. Y aquí la esclava del Señor, modelo, modelo de fe. De ese modo, explica San Agustín, como dice para ustedes, primero María concibe en su corazón y luego en su seno virginal. Su fe lo acoge en su corazón, su actividad maternal en su seno. Por esta segunda acción es verdaderamente madre. Y por la primera, María es hija, hija de Dios y madre de Dios. Quando Maria visita a Santa Isabel disse, dichosa porque has creído. Porque has creído que se cumpririam todas as coisas que foram dichas da parte do Senhor. Então aqui temos uma proclamação bíblica de la fé de Maria. Isabel não disse solo dichosa porque eres madre. Já havia afirmado isso. A que devo que a madre de meu Senhor venga visitar-me. Bendita entre todas as mulheres. Pero sobre a fé de Maria, hace uma afirmação muito importante. Dichosa porque has creído que se cumpririam as coisas que foram ditas de parte do Senhor. Então, Maria é modelo de fé. E em nossos dias existe uma campanha orquestrada para destruir nossa fé. As redes sociais, a inteligência artificial, a tecnologia, muitos temas que são divulgados em los videos de YouTube, etc., por aí, hacen uma luta contra a fé. Ustedes, creio, claro, ustedes que estão acompanhando esse curso são pessoas praticantes. Pero todos ustedes têm hijos, nietos, sobrinos, sobrinas, etc. Eu tenho também sobrinos e sobrinas. E é constatado isso. Tenho uma sobrinha, por exemplo, que durante a pandemia só queria internet. Tinha 12, 13 anos, nesta época, só internet, internet, internet. Termina a pandemia, a niña perde a fé, já não crê em nada. E eu lhe pergunto, pero por quê? Que ha passado? Não, não creio mais nada. Então, a influência para perder a fé em nossos dias é muito forte. Muitas pessoas, havia um sacerdote que dizia isso, pensamos, os protestantes, a gente sai da igreja católica para ser protestante. Há alguns, pero sí lo que está passando muito são pessoas que deixam a igreja pouco a pouco porque perdem a fé. Como explica o Concílio Vaticano II, se tornam ateus práticos. Não dizem que são ateus. Não estão falando contra Deus. Mas na prática, vivem como se Deus não existira. Então, Maria é esse exemplo de fé para nós outros. E nesse momento em que o mundo agoniza espiritualmente, devemos buscar o exemplo da Virgem Maria. A missão é grande. Nossa missão, nós que estamos aqui, somos católicos comprometidos. Somos pessoas chamadas por Deus para influenciar. Al início, vários saludavam, sou de la paróquia tal, sou de la paróquia tal, sou de Abancay, sou de aqui. Todos vocês são pessoas chamadas que têm uma missão, têm uma vocação específica. Ah, sim, eu sou médico, eu sou... Não é essa a sua vocação. Sua vocação é participar da obra divina. Em sua família, em sua paróquia, em seu ambiente de trabalho, onde você está, você deve ser um espelho de nosso Jesus Cristo, um espelho da Virgem Maria. É uma missão grande, sim, mas não podemos nunca cruzar os braços quando nosso Salvador morreu de braços abertos por nós outros. A fé de Maria será nosso sustento em los momentos difíceis. Quando nós nos sentimos abandonados, recorramos a Maria. Al pé de la cruz, la Virgen María fue sometida a una triple prueba. La prueba de lo invisible, la prueba de lo incomprensible y la prueba de las aparências contrárias. ¿Qué significa isto? Essas três pruebas, Maria suportou de modo mais heróico. Efetivamente, Maria viu a seu filho em um estábulo em Belém. Um ninho entre pajas, pero criou. Este é o Criador do mundo. Maria viu a seu filho huir de Herodes, pero nunca deixou de crer que ele é rei de los reis. Maria lo viu nascer en el tiempo.
Jesús tiene una fecha de nacimiento, pero creyó que Él es eterno. Maria lo viu pequeno e lo criou imenso. Lo viu pobre, necessidade de alimento, de roupas, pero criou Senhor del universo. Maria lo viu débil, sujeito a sofrimentos, llorando. Por certo, Jesus deve haver chorado, sentia dolor, alguma coisa. Chorava sobre a paja, pero lo criou omnipotente. Uno va a decir, pero el niño Jesús se enfermaba. No, pero sentia frio, sentia calor, sentia hambre, sentia sede. E, portanto, Maria lo ha visto nessas circunstâncias de dependência completa. Pero é dependente da leite que lhe dava, do alimento que lhe dava, pero nunca deixou de crer que Cristo é omnipotente. Observou que não falava e criou que é a palavra, o verbo del Padre, a sabedoria encarnada. Sobretudo, Maria lo viu gemir, sufriente, en la pasión, en la cruz, y creyó que era la alegría del paraíso. Por fin lo vio maltratado, crucificado, morir en el peor y más ignominioso patíbulo y creyó siempre en su divinidad. Vio el corazón de Jesús ser traspasado por la lanza, muerto, y creyó que es el Salvador eterno. Creyó siempre en su resurrección. Apesar de que outros vacilaram na fé, Maria permaneceu sempre firme. Não vacilou nunca. Então, hemos visto sobre a fé. Agora vamos a la esperança. Maria é maestra de la esperança. Irmãos, a esperança é muito importante. Todos nós aqui já passamos por enfermidades. Alguns de vocês, não os conosco pessoalmente, podem já haver passado por enfermidades graves. Está esperando a morte e, graças a Deus, ha encontrado a cura. Pero em passado, talvez, se não por uma enfermidade, por momentos difíceis da vida, onde parecia que a esperança se iba. Quantas pessoas em nossos dias sofrem da depressão? O que é a depressão? Claro, há questões psiquiátricas, psicossomáticas, etc. Pero, no fundo, o que é a depressão? Uma falta de esperança. A pessoa perde a esperança, perde o sentido da vida. E acontece com muitas pessoas. Então, essa necessidade da esperança é muito importante para nós. Tanto assim que, se você está com uma enfermidade, por exemplo, não sabe exatamente o que tem, e se quer, sabe que vai morrer, etc., tudo é pior. Pero se chega o médico e diz, não, mire, já chegou o resultado do exame, e isto não é maligno, isto é benigno, e não vai passar nada. Você se vai curar. ¡Wow! Los dolores como que pasan como magia. La tranquilidad nos viene como magia. ¿Por qué? Porque nos volvió la esperança. Portanto, Maria é modelo de esperança. A Virgem Maria confiou contra toda esperança, incluso quando Cristo estava sepultado, muerto. Se vocês já han tenido, creio que todos ustedes hemos tenido en nuestra vida, la dificuldade de sepultar a uma pessoa. Quando sepultamos, quando se cerra o sepulcro, sentimos o dolor da separação de uma maneira muito mais clara. E aí é o momento em que a família mais chora, mais sente que realmente sellou, está sellado. Esse momento a Virgem Maria sofreu, passou, Jesus sepultado. Maria se vuelve a sua casa. Nós, claro, conhecemos a história futura já, Cristo ressuscitado, pero Maria vuelve a sua casa sola, acompanhada provavelmente por São João Evangelista, pero Jesus está muerto, sepultado, pero ela não perde a esperança. E no momento mais doloroso de sua vida, ela que havia compartido todos os dolores de Jesus, em seu coração traspassado por el sofrimento, nunca se oscureció a certeza de la ressurreição. Esse coração imaculado de Maria,
que, como ele apresentou em Fátima, é perfurado por las espinas de nossos pecados, não perdeu a esperança com a morte de Jesus. Também não perde a esperança com nossos pecados. Se nós outros, em algum momento de nossa vida, hemos perforado o coração de Maria com as espinas de nossos pecados, tenhamos a certeza que, aunque seja o pecado mais grave de nossa vida, ela nunca perde a esperança. Pidamos a Maria, hagamos uma confissão e tenhamos a certeza de que ela alcançará nossa salvação. Nem a alegria presente em sua alma, nem a glória divina manifestada em la vitória do sacrifício de Cristo, glorificado em la Páscoa, Maria nunca perdeu nenhuma dessa esperança. Maria é o modelo, portanto, de la humanidade. Esse modelo de Maria alimenta a esperança da igreja, alimenta nossa esperança, a esperança de todos os cristianos e nos proporciona forças para que sejamos testigos, testemunhos intérpretes de nosso Jesus Cristo. Uma palavra aqui interessante, nós devemos ser uma antorcha de fé, uma antorcha de esperança neste mundo oscurecido por el pecado. Então, nesse mundo onde muitas vezes imperam as tinieblas do pecado, nós devemos ter esta fé, esta esperança de Maria. Maria é um exemplo para nós. E nós devemos também ser exemplo para outros. O coração de Maria supo unir de modo perfeito dolor e certeza, sofrimento e alegria, mantendo viva sempre essa esperança, apesar da realidade histórica de que seu filho estava morto e sepultado. Mas Maria nunca perdeu a esperança em nenhum momento. Nunca dudou da ressurreição de Jesus. Nunca dudou do cumprimento glorioso de seus desígnios. Então, isso, hermanos, é importantíssimo para nós. Quantas vezes nosso coração é tomado por la dúvida, por la falta de esperança, por la falta de certeza da vitória de nosso Jesus Cristo e da Santa Igreja, recorramos a Maria. Sigamos o exemplo de Maria. Pero Maria é também modelo de caridade. La caridade, encontramos a mejor definição de caridade em la carta de São Pablo a los Coríntios. Essa primeira de Coríntios, capítulo 13, todos vocês já escutaram falar. Lindíssima. Eu tenho um encanto verdadeiro com esse texto de São Paulo, completamente inspirado. São Paulo diz: se eu hablara as línguas de todos os homens, incluso de los ángeles, pero se não tuviera caridade, eu seria vazio como el metal que resuena. Seria como um símbolo que retine. Que é um símbolo? Está representado, é um instrumento sonoro. Pum, e já se vai. Então, uma pessoa que pode ter os dones, a inteligência, o que tenha, pero não tem caridade, é vazio. Aunque tuviera toda a fé, aunque eu pudera trasladar as montanhas com esta fé, se não tenho caridade, nada sou. São Paulo disse: a caridade é paciente, a caridade é humilde. A caridade não é envidiosa, não se engrie, não busca seu próprio interesse, não se irrita, não toma em conta o mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Uma pequena pausa, podemos fazer um exame de consciência aqui. Essa frase de São Paulo se aplica a minha persona. Eu sou paciente, eu sou humilde, eu não sou envidioso, eu não me engrio a mim mesmo, eu não busco meu próprio interesse, eu não me irrito, eu não tomo em conta o mal ou as coisas que outros fazem que a mim não me gusta. Muitas vezes não me alegra a injustiça quando, por exemplo, acontece com uma pessoa que a mim não me gusta.
ou me alegro com a verdade? Então, que hemos visto como São Paulo nos habla de uma maneira positiva, pero podemos fazer também a modo de um exame de consciência. Agora vamos aplicar a Virgem Maria. A Virgem Maria é paciente, humilde, nunca é envidiosa, não se engrie, não busca seu próprio interesse, não se irrita, não toma conta do mal, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Quando falamos aqui em caridade, devemos ter presente que caridade, que significa? Não é simplesmente ajudar o próximo. Caridade significa o amor a Deus. Quando eu ajudo a uma pessoa por amor a Deus, então é essa caridade puesta em prática. Pero caridade, na Escritura, significa amor a Deus. A caridade tudo perdona, tudo crê, tudo espera. São Paulo disse: desaparecerão as profecias, a ciência, pero a caridade permanecerá eternamente. Se aplicamos essas palavras de São Paulo à Virgem Maria, então não temos aqui que ela é o modelo perfeito de caridade. Não há dúvida, não temos nenhuma dúvida de que o principal modelo de caridade, hemos visto, é a Santíssima Virgem Maria. A caridade não se restringe à ajuda ao próximo. A caridade é o amor a Deus. E esse amor a Deus está na base de todo. Por isso dizia São Agostinho: ama et quod vis fac. É dizer, se eu amo, tudo que eu haga em minha vida será bueno, porque eu amo a Deus, porque eu amo a la Virgem Maria, porque eu amo ao próximo. São Luís Maria Grande Montfort, he falado várias vezes com vocês sobre este grande santo, explica uma coisa muito interessante. São Luís disse: era tal o amor que a Virgem Maria tinha a nosso Jesus Cristo, a tudo que ela hacía, que a Virgem Maria, dando uma pontada de aguja, costurando uma roupa, costurando alguma coisa, dando uma pontada de aguja, dava mais glória a Deus que um mártir oferecendo sua vida para defender a fé. Então, São Luís imaginava o mártir que sofreu tanto, São Lourenço, São Vicente. A Virgem Maria, dando uma pontada de aguja, dava mais glória a Deus. Por quê? Por quê? Isso aqui é importante. Às vezes nós outros pensamos, outro tão importante. Que dá valor a nossos actos? El amor. A palavra amor hoje é muito tergiversada, muito cambiada. O que significa amor? Amor significa entrega. Para falar com uma só palavra, podemos falar mais tempo, mas com uma única palavra, entrega. Eu penso mais em el outro, eu penso mais em Deus que em mim mesmo. Então, se a Virgem Maria costurando uma roupa para Jesus, por exemplo, estava pensando em Jesus. Irmãos, se eu aplico isso em minha vida, a cada momento de minha vida, eu pergunto a vocês: me santifico ou não me santifico? Se cada coisa, uma pontada de aguja, um trabalho que estou fazendo, limpiar a casa, fazer uma comida, fazer uma representação, preparar uma classe, tantas coisas que hacemos. Se lo hacemos com amor a Deus, tudo isso tem valor. Se não hacemos com amor a Deus, hacemos por dinheiro, então nós nos reduzimos a escravos do dinheiro. Que valor tem minha ação se lo hago por dinheiro? Tendrá. Minha ação valdrá 10 soles, 50 soles, 100 soles. Valdrá lo que vale aquela notita de dinheiro que me pagam. Pero se eu lo hago por amor a Deus, tendrá um valor eterno. Isso é muito importante. Imaginemos, por exemplo, não sei, uma empregada de hogar que está cuidando ao ninho. Necessita seu sueldo, claro, empregada de hogar, necessita viver, está cuidando a este ninho e recebe seu sueldo. Se ela o hace simplesmente para cumprir, por melhor que cumpra, pero só simplesmente para isso, recebeu o sueldo e listo, está pago. Já se pagou. Ora, se ela, apesar que não é seu hijo, está cuidando do hijo de outra pessoa, pero lo hace com amor, lo hace com dedicação, buscando o melhor para essa nova criatura de Deus, isso terá um valor eterno. Então, se salimos desta conferência de hoje
com esta enseñanza em nosso coração, que tudo aquilo que hagamos, hagamos com esse amor de Maria, então vamos a ter um exemplo espetacular para a nossa vida. A caridade de Maria não é uma virtude abstrata, se aplica de modo concreto a nossa vida em doble dimensão. Em primeiro lugar, direcionando a Deus todas suas ações, sacralizando toda sua vida. O que significa sacralizar? A ser sagrado toda a sua vida. Incluso os detalhes mais sencillos, como dizia, estou sendo a coisa mais sencilla do mundo. Pero se eu hago com amor a Deus, isso vai ser um acto santo. É muito importante isso aqui. Um modelo para nossa vida. Segunda dimensão, em segundo lugar, tomando cada atitude sua em relação ao próximo com a mesma dedicação e o mesmo amor com que Maria atendia e acompanhava a Jesus. Então, não sei, a pessoa em sua casa, o homem está aí em sua casa, vai ajudar a esposa em uma coisa que a esposa necessita. E lo hace com o mesmo amor com que Maria actuava e ajudava a Jesus, isso não é um valor supremo. A esposa vai ajudar o esposo, como Maria ajudaria a Jesus, como Maria ajudaria a São José, lo hará de la maneira mais perfeita. Esse modelo deve brilhar, portanto, delante de nós como guia concreta de cada uma de nossas ações. Actuar sempre, tendo o amor a Deus em primeiro lugar, e o amor ao próximo como consequência prática, como consequência concreta desse amor a Deus. Assim, imitando a Maria em todos os momentos de nossa vida. E chegamos ao final de nosso encontro, com uma conclusão, uma reflexão que podemos guardar em nosso coração. São Lucas dizia, repite 2 vezes essa expressão, e Maria guardava todas essas coisas e las meditava em seu coração. Então, quando escutamos a palavra, quando escutamos uma enseñança, devemos fazer como Maria, meditar e guardar em nosso coração. Porque se não meditamos e não guardamos em nosso coração, isto entra por um lado e sai por el outro. E não vai ser bem. Escutei e olvidei. Pero Deus não se olvida da graça que nos ha dado. Se nós recebemos uma graça e olvidamos, Deus não se olvida desta nossa superficialidade. Então, é muito importante, por isso vamos fazer essa reflexão final com bastante atenção, para que podamos realmente imitar a Maria nesse sentido. A exemplaridade de Maria, como madre, como maestra, nos ensina que só existe um único obstáculo para que brilhe a luz de Cristo en alma de cada um de los redimidos, em nossa alma. Que obstáculo pode existir para que a luz de Cristo llegue a mi coração? ¿Será a oscuridade? ¿Será as coisas do mundo? Não. Só existe um obstáculo. Esse obstáculo é a obstinação com a qual cada ser humano, ignorando a oposição entre luz e tinieblas, ele mesmo, a própria pessoa, cada um de nós, camina hacia o endurecimento silencioso, que se camufla muitas vezes em las ambiguidades, hasta o ponto de hacer-se insensível ao mesmo Salvador. São em palavras um pouco mais sencillas. Se alguém apresenta para nós um pecado grave, não lo hacemos. Somos pessoas que querem salvar a alma, queremos a nossa santificação, não vamos cometer um pecado grave. Se alguém te disse, mira, agora vamos a roubar um banco. Não, Deus me livre, nem me ofereça isso. Tome aqui essa droga, tome... Não, 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 não. Não pega seu tempo oferecendo essas porquerias para mim. Pero, ojo, quando essa tentação me vem camuflada por ambiguidade, quando a tentação do demônio é colocada de uma maneira astuta, com aparência de bem, nós
nós outros, muitas vezes, buscamos dar uma justificação para nosso pecado. E aí sim, cerramos nosso coração. E hacemos nosso coração insensível ao mesmo Salvador. Talvez vocês já tenham visto, é muito comum em Brasil, não sei se aqui é comum também, em los cemitérios, uma estátua de Jesus, assim, uma puerta, uma estátua de Jesus batendo a porta. Se algum de vocês vê uma imagem dessa, preste atenção a um detalhe importante. Que essa puerta tiene entonces, vamos a decir, que esa madera, ahí está la puerta, no hay, no hay una chapa, no hay una cerradura del lado de afuera. Pero del otro lado, de la parte interna, sí hay. Essa estátua, muito tradicional nos cemitérios, indica uma realidade muito grande. Jesus bate, pero não abre a porta. Essa porta solo se abre desde adentro. Então, o único obstáculo que pode haver para que Jesus habite em meu coração é que eu voluntariamente cerre a porta e não permita a Jesus que entre. Aí ele respeitará minha vontade. Portanto, irmãos, é necessário seguir o exemplo da Virgem Maria e abrir-se voluntariamente para a ação divina. Participar en el grado devido de la própria salvação. Nós devemos participar. Nós devemos colaborar com a salvação de todos os integrantes da humanidade, com nossa salvação e com a salvação de los demás. Sobretudo, com a salvação de aquelas pessoas a quem a providência divina quiso poner em nossos caminhos. Essa participação deve estar exenta de mediocridade, exenta de tibieza. Creio que todos vocês conhecem a expressão tibieza, tíbio. Os que não conhecem podem ver em la carta a Laodicea, a igreja de Laodicea, em Apocalipse, que Deus habla de los tíbios. Às vezes pode parecer, tíbio, não sou tíbio. Que problema há que sou tíbio? Não, ojo. A tibieza é nuestra tentação. San Ignacio de Loyola decía, en el pecado mortal se pierden los malos. En el pecado venial, podríamos decir, en la tibieza, se pierden los buenos. Portanto, el maior peligro para nosotros, que deseamos ser buenos, é justamente a mediocridade. É justamente a tibieza. Quantas vezes em nossas paróquias encontramos divisões entre os grupos paroquiais? Já he tenido experiência, vocês também. Uma pessoa hace uma coisa, não, que começam a falar mal um de outro. Divisão. E divisão por quê? Ah, não, porque o outro ensinou o pecado, porque o outro... Não, não são por causas grandes. São por causas pequenas, medíocres, mesquinas, e envidia. Então, muitas vezes nós nos desviamos de Deus, não por el pecado grave. O pecado grave, vou dizer uma coisa para vocês. Não é um risco para nós. O pecado venial é um risco para nós. A mediocridade é um risco para nós. A tibieza é um risco para nós. Porque quizás, Deus nos livre disso, podemos escuchar de Jesus, no momento de nosso juízo, essa frase de Apocalipse. Que foras caliente ou foras frio, todavia lo aceptaria. Pero como eres tibio, começo por poner-te de minha boca. Muito forte. Então, não podemos ser pessoas de medias tintas. Pessoas que estão em meio do caminho. Quem está em cima do muro sempre cai para o lado do mal. Sempre vai cair para o lado do mal. O exemplo de Maria é o modelo antropológico e teologal para toda a humanidade. Seria vano volver-se a ela para pedir a ela que nos dispense de la luta. Nós nascemos para lutar contra o mal. Quando somos confirmados, a confirmação recebemos na frente. Por que recebemos a confirmação na frente?
para nos mostrar que nós estamos para servir, para dar a cara por Deus e por la igreja. En el cerimonial antiguo, hasta hoy algunos obispos utilizan, otros no, el obispo daba una cachetada en la persona, en el joven. Hoy día la mayoría de los obispos no hace eso. Pero ¿por qué esto? Para mostrar de que la persona está dispuesta a enfrentar cualquier dificultad. Esse cerimonial nasce de uma maneira muito interessante de la sagração de los caballeros na Idade Média. Se hacía esto com o cavaleiro, com o soldado, o homem que vai enfrentar as dificuldades da vida. Então, a confirmação nos dá isto. Portanto, seria vano volver-se a Maria e dizer, por favor, quite essa luta de minha vida. Respeite mis compromissos com o mundo. Respeite minha tibieza. Respeite minha mediocridade. Seria uma contradição. Seria completamente vano fazer isso. Se tenéis medo de lançar-os ao amor, lançaos à Santíssima Virgem. Sua paciência é a de uma madre. Uma madre que llora nossas cobardias. Nunca tengamos medo de recorrer a Maria. Pero ojo, a Virgem Maria llora nossas cobardias. Nos dá a mão, nos ajuda. Pero nunca bendice nossas cobardias. Nunca bendice nosso pecado. A verdadeira misericórdia não é bendecir o pecado, é bendecir o pecador, é ajudá-lo a sair do pecado. Finalizamos com agradecimento a Deus, porque Ele nos ha enviado a seu Hijo e ha dado a toda a humanidade a oportunidade de dar a Deus um presente. Sim, hemos dado a Deus uma madre. Deus nos ha dado tudo, pero nosotros, a humanidade, hemos dado a Deus uma madre. Pode parecer exagerado, como a humanidade ha dado algo a Deus, Deus que é omnipotente, não é exagerado. Deus poderia haver tomado de nós, com sua onipotência, esta madre, pero não. Deus quis solicitar, Deus quis pedir. Há um autor francês que usa uma expressão muito forte. Deus quis como mendigar a Maria que ela aceitasse de ser madre. Que ela aceitasse voluntariamente. Podíamos analisar desta maneira as palavras do ángel. ¿Aceptas ser a madre de Deus? E São Bernardo tem um sermão belíssimo, pero belíssimo, o sermão de la octava de la infraoctava de la Asunción de Maria, em que São Bernardo imagina de um modo muito poético toda a humanidade de rodilhas, os ángeles, todo o próprio Deus esperando essa resposta de Maria. Ao momento que Maria disse, sim, hágase-me segundo tu palavra. Então, nesse momento, Maria, representando a toda a humanidade, ha dado uma madre a Deus. E São Tomás de Aquino explica que existem 3 níveis de gratidão. Hablamos de gratidão, seremos gratos a Deus. É interessante essa consideração de Santo Tomás de Aquino em sua Suma Teológica. Existem 3 modos de gratidão. A primeira, que é o de justiça, o nível intelectual. Eu reconozco que me ha hecho um bem. O segundo, mais profundo, de amistad, que cria um vínculo que obriga a uma devolução. Pero o terceiro, e mais profundo, é o del vínculo. O vínculo que passa a ter ao momento que eu tenho gratidão por a ação de outro. Essa realidade, por exemplo, se manifesta em los idiomas conhecidos. Por exemplo, muitos de vocês falam inglês. Quando queremos agradecer alguma coisa em inglês, que decimos thank you, ou em inglês, em alemão, su danken, é um reconhecimento, thank you. Reconozco que me has hecho um bem. Perfeito? Muito bem. Estamos solo no nível intelectual, reconhecimento, cognitivo, pero superficial. Em outros idiomas, que vêm mais de latim, por exemplo, aqui em espanhol, em francês, em italiano, nós temos vamos ao segundo nível. É o nível que damos algo em retorno. Eu recebi um bem
yo le doy algo. Entonces, decimos en francés, merci. En italiano, grazie. En español, gracias. Es decir, he recibido algo, yo te doy una gracia, una merced. Se retribuye. Pero el tercer nivel solo conozco en portugués. En portugués, la lengua que tengo la alegría de corazón de tener como mi lengua materna, ahí tenemos el modo de expresar la gratitud en el nivel más profundo, el nivel del vínculo. Muchas veces las personas que no conocen Brasil, que nunca han vivido ahí, pero ¿por qué ustedes dicen obrigado? ¿Por qué no dicen gracias como nosotros? E muitos brasileiros nem sequer sabem dizer, o Portugal também se usa isto. Por que obrigado? Porque vamos ao nível mais profundo, como explica Santo Tomás, ao nível mais profundo do agradecimento, que é o vínculo. A partir do momento que me has hecho um bem, eu estou obrigado a retribuir-te. Eu passei a ter um vínculo contigo. Me has hecho um bem, agora tenho um vínculo. Estou obrigado a devolver-te esse bem. Então, por isso decimos obrigado. É decir, me has hecho esse favor, esse bem, isso cria um vínculo. Me obriga contigo. Então, se abre essa relação vinculante. Assim, hermanos, eu desejo que a gratidão a Deus por haver nos dado uma tão grande graça, uma tão excelente madre, e poder compartilhar esse dom da maternidade de Maria com nós outros, que esta gratidão se refleje em uma obrigação de nossa parte, o vínculo, uma obrigação amorosa de corresponder a toda a entrega que representou seu sacrifício ao pé da cruz e toda a consagração de amor que representou sua participação nesse acto supremo. Graças, Senhor. Graças, Senhor, porque estamos, cada um de nós, voluntariamente obrigados a ser todo aquilo que deseas para tu glória. Maria, peregrina na terra, pedimos, Senhora, ilumina nossos passos. Maria Santíssima, aumenta nossa fé, reaviva nossa esperança, quita todos os obstáculos que eu pongo em meu coração, Senhora, para que nós outros podamos realmente entregarmos a Deus nosso Senhor e desviarmos de todo o sendero malo para encontrar o caminho único da salvação que nos dá nosso Jesus Cristo através de sua Madre Santíssima, la Virgen María. Hermanos, muchas gracias por la atención y pido a ustedes del fundo de mi corazón, nunca dejen de amar a la Santísima Virgen María. Salve María. Mi gratitud al hermano Alessandro por esta brillante exposición. La verdad quedo satisfecho, igual que cada uno de ustedes, queridos hermanos. Y en segundo lugar, agradecerles a cada uno de ustedes por esta participación numerosa, más aún de un tema tan importante al tratarse de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, como acaba de finalizar el hermano diciendo, que nunca dejemos de quererla, de amarla y de rendirla ese tributo inmenso de veneración como la Madre de nuestro Señor Jesucristo y Madre nuestra. Gracias, hermano, que Dios lo bendiga, y mi gratitud también al Padre Martín y a cada uno de ustedes por haber organizado este evento tan importante. Gracias, nos vemos mañana. Bendiciones. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Amén.